Salve, salve, torcida vascaína. Tô na área para mais um vídeo de pós-jogo, depois de um tempinho parado aí para o recesso do carnaval. Estamos de volta aqui no canal, regularmente fazendo vídeos aqui de pós-jogo, né, e vídeos com as nossas opiniões. Então, se você está chegando pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso também é importante. Terminou o jogo, Trem do Amapá 0, Vasco 4, pela primeira rodada da Copa do Brasil, né, em Brasília. Um jogo muito tranquilo para o Vasco, né? Existe uma diferença muito grande, tanto tecnicamente, quanto fisicamente, quanto taticamente, enfim. Era jogo para o Vasco passar, né, de forma tranquila, e foi o que aconteceu, né? Destaquei alguns pontos para falar com vocês aqui, nesse pós-jogo, pontos positivos, e eu vi ponto negativo nesse jogo, né, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente, né. Começa pelo local do jogo, né, era uma das preocupações que eu tinha, né, principalmente essa primeira fase de Copa do Brasil. Geralmente alguns times jogam nas suas cidades, né, em campos muito ruins para se jogar, que isso costuma prejudicar equipes melhores tecnicamente. Por exemplo, o Vasco, se não me engano, no ano passado, né, foi eliminado para a Juazeirense, jogando no campo da Juazeirense, né, um campo muito difícil de se jogar, campo duro, esburacado. Isso estou dando apenas um exemplo, né, mas outros times grandes aí nessa primeira rodada da Copa do Brasil jogaram em campos, né, muito ruins. Não foi o caso do Vasco, né, então essa foi uma preocupação que eu tinha, né. O Vasco jogou em Brasília, num campo que jogou recentemente contra o Nova Iguaçu, um campo grande, né, um gramado num estado legal que favorece ao jogo técnico do Vasco perante ao adversário. Uma outra preocupação que eu tinha também é como o Vasco chegaria a essa primeira rodada da Copa do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque foi falado numa reformulação de 80% do elenco, né? Até hoje foram contratados 12 ou 13 reforços, parece que estão fechando também com o lateral direito aí o Atlético Mineiro, que está vindo do Atlético Mineiro, né? Mas que está longe de chegar a essa porcentagem de 80% de reformulação de elenco. Lembrando que não fui eu que falei, foi o próprio diretor de futebol da SAF que falou, né? E ainda está longe ainda de alcançar essa percentual. Nós temos muitos jogadores da base ainda, né? Se eu não me engano, hoje foram 5 em campo, né? E mais 7, se eu não me engano, no banco de reserva, né? Ou seja, mas assim, se não foi isso, foi próximo disso, mas é um número ainda muito elevado para quem pretende montar um elenco competitivo, né? A gente precisa mudar um pouquinho a chave do que estava acontecendo nos últimos anos, né? Jogavam os garotos da base aos leões, né? Fazendo uma transição base profissional, queimando diversas etapas, e durante esse processo nós perdemos muitos jogadores com potencial de evolução que não conseguiram evoluir e hoje estão buscando seu espaço no futebol brasileiro em clubes de menor expressão. Sobre o jogo em si, um jogo muito tranquilo. O Vasco perdeu diversas oportunidades, isso é um ponto preocupante, não é de hoje que isso vem acontecendo, né? Criação de jogadas em ambos os lados, isso é um ponto positivo que vem se repetindo, desculpa, é um comportamento que vem se repetindo. O modelo de jogo é isso, são construções de comportamentos, né, com o objetivo de você atingir, né, uma situação específica, né, de vitória, né, da busca pelo resultado. E o Vasco, nesse início de processo de reestruturação aí, com um novo treinador, é um modelo de jogo diferente do ano passado, e certos comportamentos vêm se repetindo, né? E um desses comportamentos é justamente essa troca de posições pelos lados do campo, tanto dos laterais, Pomita e o Piton, com os pontas que jogam aberto, Gabriel Peck e o Eric Marcos, que é um outro ponto positivo, né? Um menino que ele estreou os profissionais contra o River Plate lá no jogo da Flórida, não foi bem, foi muito mal, e está aí ganhando confiança aos poucos. O treinador está dando confiança para ele, está apostando nele, um garoto muito rápido, né? E daí sai o primeiro gol do Vasco, ele puxa para dentro, né, e faz o cruzamento. Então estão havendo essas trocas de posições, os jogadores estão jogando mais próximos um dos outros, e está causando diversas situações de, no mínimo, né, igualdade numérica
ou né, superioridade numérica. E o Vasco vem construindo jogadas, né, de ultrapassagem pelos laterais, tanto por fora quanto por dentro, e isso vem se repetindo, independentemente do adversário. Que isso é uma preocupação. Quando um comportamento se repete apenas contra adversários mais fracos, né, e contra adversários mais qualificados, esse comportamento não se repete, isso é um sinal de alerta. Não é o caso do Vasco. Se repetiu aconteceu contra o Fluminense, por exemplo, contra o Botafogo nos clássicos, que era uma preocupação que a gente tinha, né? E o Vasco foi bem nos 2 clássicos, apesar da derrota contra o Fluminense, mas os mesmos comportamentos, né, vêm se repetindo. Isso é um ponto positivo. Assim como, né, um comportamento vem se repetindo também, que é o quê? A transição defensiva do Vasco, principalmente por dentro, né? Os adversários, quando conseguem quebrar essa marcação do Vasco, né, essa pressão pós-perda de bola, no homem da bola, quando o Vasco faz essa pressão, quando o adversário consegue quebrar, o Vasco vem sofrendo nessa transição defensiva. O adversário consegue, né, partir para o contra-ataque em igualdade numérica ou até em superioridade numérica, que aconteceu hoje. Né? O Trem conseguiu, em uma oportunidade, se eu não me engano, um contra-ataque com superioridade numérica, né, em cima da segunda linha do Vasco. Lembrando, a primeira linha é o goleiro, a segunda linha são os 4 defensores, e aí, dependendo do esquema tático, vai mudando o número de linhas. Né? E o Trem conseguiu, nessa oportunidade, né, uma superioridade numérica. Isso preocupa. É um comportamento que vem se repetindo. Né? A gente precisa analisar isso com mais calma, o treinador precisa ajustar isso aí, principalmente, né, se você parar para analisar o esquema tático do Vasco, que teoricamente seria aquele 4-2-3-1, com 2 volantes, só que o Jair sai muito e vem atacando, né, o espaço vazio, entrando na área, para pressionar a segunda linha do adversário. Então, na verdade, esses 3 do meio campo, né, na verdade se torna 4-1, 2-3-1. Né? Então, vem praticamente com 2 meias. Então, como os 2 meias atacam a área, tanto o Jair, meia, né, põe para falar como volante, quanto o Alex Teixeira ataca a área junto com o Pedro Raul e o ponta do outro lado, pressionando a linha do adversário, quando o Vasco perde a bola e quebra essa linha, fica só os 4 defensores com um primeiro volante, que no caso é o Rodrigo, para fazer essa transição defensiva, e ela está ocorrendo de forma lenta. Isso precisa ser ajustado. Claro que o Vasco precisa de contratações, um primeiro volante mais forte, precisamente, não que o garoto esteja mal, mas é aquilo, os meninos da base precisam ter um tempo de maturação, é o primeiro ano do garoto no profissional, né? E jogar contra adversários tecnicamente muito frágeis contra o Trem é uma coisa, jogar Campeonato Brasileiro da Série A com o histórico que a gente tem de rebaixamento, de permanência na Série B, a pressão é muito maior, né? É coisa totalmente diferente. Então a gente precisa de contratações, primeiro volante, um meia camisa 10 e um ponta pela esquerda, né? Uma coisa me chamou a atenção também, a titularidade do Léo Jardim, né? A gente tinha feito um vídeo aqui, inclusive, e eu apostei na titularidade do Ivan pelo fato de ele ter chegado primeiro, mas eu vi uma coisa na transmissão hoje que realmente eu não tinha me atentado em relação a isso aí. O Léo Jardim foi comprado em definitivo pelo Vasco, o Ivan é emprestado, né? Então, talvez essa titularidade do Léo Jardim, né, esteja acontecendo por esse fato aí. E a mesma coisa provavelmente vai acontecer com o Orelhano, né? Com o Orelhano, que quando ele estiver bem fisicamente, voltando de lesão, estiver bem fisicamente, ele vai ser o titular, né? Como o Peck está bem, ele Peck nas pontas aí. Mas no geral foi uma partida muito boa, o adversário é muito frágil. Quando isso acontece, tem que ter esse volume de jogo mesmo, tem que pressionar mesmo e buscar o resultado e fazer 1, 2, 3, 4, 5 gols. Foi o que o Vasco fez hoje, perdeu um caminhão de gols, isso está incomodando um pouquinho, principalmente seu Pedro Raul. Estou achando ele muito ansioso nas finalizações, né? O Vasco manteve uma intensidade muito, muito alta, um volume de jogo muito alto, né? E conseguiu com facilidade um resultado. E agora vamos seguir aí a nossa batalha pela classificação no Campeonato Carioca. Segunda tem jogo contra o Boa Vista, né? E no geral foi isso que eu enxerguei na partida. Não teve muita coisa de diferente, porque o adversário é muito frágil, não ofereceu resistência praticamente nenhuma, mas eu citei aqui pontos positivos e pontos negativos também que precisa ser ajustado, tá? Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!